RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. 29 de setembro, o programa News RS está começando e hoje nós vamos receber o Dr. João Batista Burzlaff, ele que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Seção Rio Grande do Sul, a ABORS. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, satisfação em estar aqui. Então tá, a gente vai começar falando sobre um evento que aconteceu no início deste mês, em Gramado e Igrejinha, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente, então, como é que foi esse evento, né? O primeiro encontro latino-americano de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Bom, esse foi um evento que foi desenhado inicialmente pela ABO Rio Grande do Sul e pela FATEC, que é a Faculdade Tecnológica de Igrejinha, e que mantém essa faculdade um curso de especialização em cirurgia bucomaxilofacial junto ao Hospital Bom Pastor, que é o hospital da cidade de Igrejinha. Quando nós idealizamos o evento na BO, a primeira coisa que nós nos preocupamos foi em conseguir parceiros para esse evento, né? Como habitualmente a gente faz a construção de um evento. Procuramos a Prom, né? Uma empresa que já tem anos de mercado, que a gente tem um carinho muito grande, porque foi desenvolvida dentro da universidade, uma empresa gaúcha, que tem uma liderança tecnológica em inovação na construção de próteses de ATM. E a Ortomundi, que é uma empresa que distribui material ortodôntico e trabalha com aparelhos australianos da odontologia miofuncional. A gente recebeu esse sinal positivo e à medida que nós fomos construindo o evento, a Prom, através do engenheiro Medeiros, manifestou interesse em criar um evento paralelo, que seria o encontro de cirurgia na área da prótese de ATM. E assim foi construído, nós tivemos dois eventos que faziam a sinergia um do outro, um exclusivamente tratando de prótese de ATM, que recebeu vários cirurgiões da Sul-América, latino-americanos, e que praticou duas cirurgias ao vivo dentro do Hospital Bom Pastor, e nós conseguimos dessa forma criar uma sinergia entre todos os executores e apoiadores do primeiro evento. Então, na verdade, o interessante é que, à medida que a gente foi evoluindo nessa construção, a gente conseguiu fazer dois eventos simultâneos, um fazendo a sinergia do outro. E isso é uma coisa que nos gratificou muito, de tal sorte que hoje a gente está ainda colhendo os frutos desse evento, no sentido de que os grupos se formaram, continuam falando, continuam trabalhando sobre o que foi discutido, sobre as cirurgias que foram feitas, sobre as inovações que foram apresentadas. E esse evento hoje, para nós, é uma gratificação muito grande, que se tornou um evento fixo, de 2 em 2 anos, e o próximo será realizado em Punta del Este, em 2020, no Uruguai, em 2022, na Argentina, e 2024 nós retornamos ao Rio Grande do Sul. Uhum. Então, como o senhor estava comentando, teve a cirurgia, né? Duas cirurgias, né? E também a parte das palestras. Eu gostaria que o senhor falasse agora como é que foi, né? Cada um desses procedimentos e também das palestras, o que vocês mais discutiram nesse dia? Na cirurgia, as cirurgias foram realizadas por um colega de São Paulo, que foi convidado pela Prom, foi realizado no Hospital Bom Pastor, e a cirurgia foi ao vivo e alguns participantes participaram da cirurgia. As cirurgias foram gravadas e apresentadas no outro dia para os outros participantes no evento que foi realizado no Hotel Master, né, em Gramado. E isso permitiu que as pessoas, além de assistirem às palestras dentro do tema específico de cada um, pudessem ter a sensação ou assistir à cirurgia que foi realizada na véspera. Isso é uma coisa muito, muito bacana, muito boa, né, tecnicamente e cientificamente, porque permite uma série de discussões e permite a vivência do cirurgião, que está ali, que são todos especialistas, vendo essa técnica, vendo como a prótese é customizada, como a prótese da TM é feita para cada paciente, como a prótese é instalada, o acesso, as dificuldades que o cirurgião tem, né? Porque normalmente quando a gente monta uma aula para um congresso, a gente já monta ela o mais limpa possível, né? Sem as intercorrências, né? Mas numa cirurgia ao vivo, tudo
é ao vivo, não tem como maquiar, né? E deu tudo certo na E cirurgia? deu tudo certo, né? Isso é uma coisa muito boa, né? É um prazer estar aqui nesse primeiro evento latino-americano sobre prótese de ATM, cirurgias de ATM. E foi muito reconfortante ter sido convidado para realizar 2 cirurgias ao vivo em pacientes que precisavam desse tipo de reconstrução. E a evolução técnica dessas cirurgias e a maneira como elas são feitas hoje, abraçando e dando soluções para pacientes que antigamente não tinham a menor possibilidade de uma reabilitação, isso melhora muito a vida desses pacientes. Então, como eu comentei, é muito gratificante para mim ter sido convidado e ter sido incumbido de devolver para esses pacientes uma qualidade de vida que antes eles não tinham. Foi muito bom. Deixaram para a última palestra, realmente, a parte de planejamento virtual em prótese ATM, e eu agradeço a todos pela presença. Para quem estava ontem na cirurgia, vocês viram a execução completa, e a gente vai passar um pouco dos vídeos da cirurgia de ontem, para vocês terem uma noção real de como é o ato operatório, né? E eu queria realmente ter essa proximidade com vocês. Eu estou falando aqui, mas eu quero realmente uma integração, alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, interrompam e vamos conversando, né? Agradeço bastante a Promo Medeiros pela parceria, por acreditar realmente no meu trabalho e permitir que eu fizesse cirurgias ao vivo e mostrar o uso realmente de uma prótese ATM e como ela é executada. Tá? Para quem é cirurgião, isso é muito gratificante, né? Poder executar, mostrar o trabalho para terceiros e como a gente entende, ou como eu entendo, e a evolução de como se executa realmente a cirurgia. Isso é muito bom para a gente, para mim. Né? E eu vou falar um pouquinho disso aqui, tá? Do planejamento virtual em prótese ATM. De onde veio essa ideia? De onde veio o conceito do planejamento virtual? Como vocês são cirurgiões, vocês sabem que é um caminho sem volta o conceito virtual. Não tem como mais a gente pensar em planejar alguma coisa sem ter um ambiente 3D. E isso é inacreditavelmente simples nos dias de hoje. A gente tem que brigar bastante com os nossos colegas, auditores de convênio, com convênios, para provar para eles que isso é real, isso é verdade, mas paciência, um dia eles entendem, né? Então, essa imagem do 3D é muito parecida com a imagem do biomodelo físico. E isso é extremamente fiel, tá? Que é o que eu queria mostrar para vocês e passar isso para vocês. Como é um planejamento virtual, eu, óbvio, vou ter que passar por alguns conceitos básicos, algumas coisas de ideia, de noções, para vocês terem o conceito do que é. E eu pensei e planejei uma aula um pouco dinâmica. Porque quando você mostra, né, fotos de algo estático, poxa, é legal, mas isso para mim é inacessível, isso para mim é muito complicado, é muito caro, tem uma lacuna, às vezes, da nossa apresentação para vocês terem uso real disso no dia a dia de vocês. Então, eu pensei em fazer alguma coisa dinâmica e beabá, do passo a passo, onde eu vou abrir o programa, vou executar um planejamento para vocês, e do começo ao fim. E aí vocês vão entender que, poxa, isso não é complicado e não me toma muito tempo. Eu vou fazer isso em menos de meia hora, eu acredito. Então, fala assim, poxa, mas em menos de meia hora é capaz de fazer isso? Sim, não eu, mas qualquer um de vocês pode. Tá? E aí a integração com o Medeiros, eles fazem tudo isso para vocês. Tá? Então, é só pegar a tomografia da Icon, mandar para eles fazem tudo isso. Mas se vocês quiserem realmente vocês executarem e ter uma interação até melhor, e, fundamentalmente, uma coisa que é importante, na época de eleição, Bolsonaro esfaqueado ontem, né? O marketing pôs o Lula no governo. O marketing faz a venda de vocês, a venda da cirurgia para vocês. Então, isso funciona como uma ferramenta de venda. Você pode simplesmente mostrar para o teu paciente, mostrar o que é, mostrar essa imagem, ele vai entender o que é. Então, isso funciona como venda. Acho que é fundamental também para trabalho. Tá? Então, o que é a prótese ATM? A prótese nada mais é do que a cabeça articular, o corpo da prótese e o componente da fossa. Então, eu tenho uma cabeça articular, que, no caso, é de cromo-cobalto, como o Medeiros mostrou na aula. Inúmeros ciclos de estresse, de trauma, de desgaste foram verificados em relação a essa peça, a peça também de polietileno, em alta densidade, e o corpo da prótese. Então, isso é uma prótese ATM. São 3 partes diferentes que, juntas, fazem um sistema funcional. Articulação, mastigação e trabalho. Uma possível evolução que a gente vem conversando já há algum tempo, a gente sabe que
é uma prótese que ela não tem todas as funções de uma articulação real. Eu perco a inserção do epitélio lateral. Uma possibilidade de evolução talvez seria a abertura de uma possível faceta ou área para reinserção dessas musculaturas, como nós temos na musculatura suprioide, na mandíbula, por exemplo, numa prótese de mandíbula. Então, alguns pontos de crescimento e evolução talvez possam vir aí em um futuro próximo. O mundo trabalha nesse sentido, não é o Brasil que está pensando somente, o mundo inteiro está pensando, eles publicam e as coisas funcionam. E a gente tem acesso a essa literatura hoje pelo Google, né, pela internet. Então, o crescimento é sem volta. E todas as pessoas, a nossa resposta foi muito positiva, das pessoas que participaram deste evento, das pessoas que participaram do outro evento, do Encontro Latino-Americano. Foi muito positiva, foi um evento muito feliz. Né? E a gente tem na ABO uma prática muito grande em fazer eventos, e a gente costuma medir o sucesso do evento pela felicidade das pessoas. Né? O que deixa um evento feliz? É o que as pessoas comentam, é o que a exposição comercial vende, é o que a exposição, os contatos que a exposição comercial tem e, vamos dizer assim, aquele barulho dos corredores à medida que as palestras vão se sucedendo. Né? Então, isso é uma medida, vamos dizer assim, a medida da felicidade. Sobre isso, né? uma curiosidade, eu não sei se o senhor ficou sabendo, mas uma das pacientes até comentou num post relacionado ao evento, dizendo que já estava super bem, se recuperando muito bem. Isso é muito gratificante para vocês, né? Exatamente. Porque, na verdade, quando tu faz um tratamento, o teu objetivo é a saúde do paciente, né? Mas é a saúde e a felicidade. Então, um paciente retornar, dizendo que está muito bem, que está feliz, postando no Facebook ou, sei lá, no Instagram depois de um evento, é uma alegria muito grande, né? Para quem participou, para quem viu, para quem fez, para quem idealizou. No caso da PRON, né, para quem começou uma prótese lá atrás, no mestrado do engenheiro Birajara, né? Isso é muito bacana. Eu falo sempre isso, ele até não gosta muito que eu fale, né? Mas porque quando ele começou a empresa, no seu mestrado, eu estava como professor da universidade e assisti o nascimento. Então, poder fazer um evento internacional com uma empresa gaúcha, formada, que começou dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma alegria muito grande para mim. Tá certo. Para finalizar, então, como é que está o trabalho da Associação de Odontologia? Qual é a missão de vocês? Bom, a nossa missão, princípio, é a de levar a educação continuada para os cirurgiões dentistas, nossos associados ou não. A ABO é uma rede de entidades no Brasil inteiro, cada estado tem uma seção e vários municípios do Rio Grande do Sul têm subseções. E isso é muito bacana porque permite que a gente tenha um alcance dentro da rede dos cirurgiões dentistas muito importante. Então, como a gente trabalha? Com cursos de formação, de especialização, sequenciais, cursos de atualização clínica, atualização teórica, cursos de formação de pessoal auxiliar, ASBs, né, auxiliar de saúde bucal, e trabalha com eventos importantes. Nós temos o CORIG, que é um evento de 2 em 2 anos, que é o maior congresso da região sul, juntando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba. Perdemos para o Congresso de São Paulo e para o Congresso do Rio de Janeiro. É o 3º maior congresso do Brasil. E jornadas nos anos alternados. Jornadas que são normalmente realizadas em Gramado. E eventos de especialidades, assim como realizamos esse de cirurgia. Tá certo. A gente conversou aí com o Dr. João Batista Burzlaff, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e é uma alegria muito grande estar aqui. Síndrome do respirador bucal termina na horta e na cirurgia. Tu pode tratar esqueleticamente, através de cirurgia, sem mexer na função, sem devolver a função? Pode. Mas não é a fono que trata isso. É a odontologia. Claro que durante a vida a gente vai tendo acúmulos de situações e assim por diante. Nós vamos ter o perfil do respirador bucal, o fenótipo do respirador bucal, né? Nariz, fossas nasais obstruídas, lábio vertido, língua baixa, olheira, olhar cansado, diminuição da audição, maloclusões, assimetria facial. O fenótipo é esse aqui. Conhece alguém assim?
tem um calombo na cervical, sofre bullying no colégio porque não faz exercício, sofria pelo menos, né? Deve sofrer até hoje, mas no meu tempo no colégio, quem não jogava bola não podia ser da turma. E como é que o cara joga bola se não respira? Como é que o cara corre se não respira? Dorme nas atividades, é hiperativo eventualmente, porque precisa achar ar. Sofre no colégio, no recreio porque não se mexe, na aula porque não tem boas notas, em casa porque o boletim é ruim, sono agitado, sono diurno, baba, vai roncar depois, faz xixi até mais tarde que as outras crianças, come muito rápido ou pouco, devagar, e assim vai, mastiga pouco. Eu estou passando ligeiro porque o tempo hoje. Esse é um menino que chega na faculdade procurando tratamento ortodôntico. Ombros anteriorizados, pescoço com um calombo atrás, cabeça anteriorizada, classe 2, interposição de língua, ombros para frente, olheiras, para fechar a boca, para fechar os lábios, para ter o selamento labial, ele faz uma hipertonicidade do mentoniano, isso impede o crescimento vertical da mandíbula, omoplatas alados, né? Porque veio para frente. Basta só tratar a classe 2 dele ortodonticamente, e vamos esperar para fazer a cirurgia depois. Se não tratar muscularmente, nós não vamos ter saúde. E agora nós vamos falar sobre o primeiro encontro latino-americano de cirurgia de ATM. E para isso nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Wagner Bright, que é do Hospital do Exército de Porto Alegre, e o engenheiro Eubirajara Medeiros, da PROM, a empresa promotora do evento. O evento aconteceu no início deste mês, né? Eu gostaria que o senhor começasse nos contando, né, o senhor engenheiro Eubirajara, como é que surgiu a ideia de promover um evento desse tipo? Eu acredito que a ideia surgiu devagar, assim, mas veio da necessidade que a gente achou de ter mais divulgação da prótese ATM aqui no estado, que mais para o norte do Brasil, São Paulo, é uma coisa bastante comum, e aqui no estado são poucas as cirurgias com prótese de ATM. A gente achou que não existia um conhecimento muito grande da prótese e a gente criou um curso, inclusive com a intenção de ter uma cirurgia no momento para que o cirurgião pudesse ter prática, que ele possa ver o resultado positivo da prótese. E a gente começou a criar a ideia de fazer o evento. E tivemos a oportunidade de, enquanto ainda criando a ideia, enquanto o evento não estava montado, eu conversei com o Dr. João Batista e aí ele abriu as portas do Hospital Bom Pastor. E aí o evento começou a tomar forma e acabou saindo. E foi um sucesso, E foi né? um sucesso. E agora, Dr. Wagner, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. O senhor falou sobre cirurgia de reconstrução total da mandíbula com prótese customizada de titânio. Esse foi o seu assunto na palestra. Então, como é que é a sua avaliação sobre esse evento? Como é que foi a sua palestra? Bom, primeiramente, obrigado por todos por estar aqui. E somando as palavras do Dr. Bruslaff e do engenheiro Medeiros, foi um prazer muito grande de participar desse evento. O meu assunto foi sobre prótese customizada total em ATMs, de mandibular, mas eu também tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre ATM, sobre tratamento da articulação temporomandibular e suas cirurgias respectivas. Até porque, como eu havia comentado antes, o nosso estado precisa dar um refinamento maior nessa parte do tratamento da articulação temporomandibular. Em relação à prótese customizada mandibular que eu fiz, foi um caso grande, foi um caso complexo, onde a PROM, conjuntamente com o seu engenheiro e o projeto, nós conseguimos estabelecer de uma forma bem virtual um planejamento compacto para que a gente pudesse restabelecer a funcionalidade dessa paciente. Uma paciente que sofreu um câncer anos atrás, e foi feita uma reconstrução fibular microvascularizada, só que a posição da fíbula ficou bem
alterada e não conseguimos fazer um protocolo para a colocação de implantes futuro para ajeitar a funcionalidade dela. Então, nós tivemos que fazer uma prótese customizada de lado a lado, exceto a parte condilar, onde eu tive que fazer a ressegmentação da fíbula vascularizada, tendo cuidado de não lesar esses vasos que foram pedículos justamente da fíbula, que é o osso da canela, justamente com a artéria facial, para que a gente conseguisse, então, agregar, reposicionar na prótese e, posteriormente, que já foi colocado, inclusive, os implantes para a reabilitação final dela. E como é o trabalho que o senhor desenvolve no Hospital do Exército de Porto Alegre? Certo. Basicamente, no Hospital do Exército, eu trabalho com trauma de face, as cirurgias de deformidade facial, chamadas cirurgias ortognáticas, as cirurgias de ATMs, o tratamento da articulação temporomandibular e, porventura, caso for, que é o último estágio, o estágio final, realmente, de uma articulação com as próteses de ATMs. E também trabalho muito com a parte de câncer em maxila e mandíbula. E trabalho, então, concomitante com as próteses. Porque eu, pessoalmente, o meu ponto de vista em termos profissionais e técnicos, eu acredito muito mais numa prótese a que uma placa de reconstrução, em função até da sua função ser, vamos dizer assim, mais suscetível ao desgaste com o tempo e a fratura. Então, eu venho de uns anos para cá adotando a prótese como um modelo e como um protocolo profissional meu. Vamos conversar agora com o Medeiros sobre a Prom. A Prom é uma empresa de materiais cirúrgicos, né? Eu gostaria que o senhor contasse para o nosso telespectador, então, como é que foi o início, né? O senhor que é engenheiro, como é que foi parar aí nesse ramo? Bom, desde a época que eu estava na graduação em engenharia, eu tinha uma ideia muito vaga, assim, de que misturar a engenharia com alguma coisa da área médico-hospitalar seria interessante, mas eu não fazia a mínima ideia do caminho. Eu simplesmente meio que sonhava com isso, assim, mas nada forte. Aí, quando eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado, também na URGS, e tinha uma linha de pesquisa que era o uso do titânio como material biocompatível. Aí eu comecei a conhecer o titânio, conhecer as necessidades do mercado também. Inclusive nessa fase que eu comecei a trabalhar junto com a Odonto da URGS, que eles me auxiliaram no mestrado. A gente teve experiências de implantar peças de titânio em cobaias, que acabou servindo tanto para o trabalho do meu mestrado, como alguns trabalhos da Odonto, a gente se uniu para fazer isso. E a partir daí eu vi, principalmente nessa área de bucomaxilo, que eu achei, me agradou bastante, porque a bucomaxilo ela é mais, sei lá, mais sofisticada, assim, as peças são pequenas, de mais precisão, esse tipo de coisa. Me agradou e eu comecei a trabalhar com isso, e aí nasceu a empresa em cima desse trabalho feito no mestrado. Inicialmente a gente trabalhava só com o que a gente chama de fixação, que seriam placas e parafusos, e faz uns 10 anos que a gente apareceu com a ideia da prótese, que eu também achei que foi um pulo tecnológico, assim, que saiu de ser um produto fabricado simplesmente assim, em linha, para ser um produto personalizado. A prótese feita para cada paciente. Não adaptar o paciente à prótese ou não fazer adaptações no transoperatório. A prótese já é feita de acordo com o paciente, a gente, baseado nos exames do paciente, na tomografia, existe todo um planejamento para diminuir o tempo cirúrgico ao máximo, diminuir ao máximo o trabalho do cirurgião, e isso tudo favorece o paciente, porque ele tem menos edema, recuperação mais rápida, a própria adaptação da prótese acaba sendo melhor. E isso aí é uma coisa que hoje em dia assim, a gente se orgulha bastante de trabalhar com isso. Inclusive, nós somos a primeira empresa brasileira a fabricar uma prótese de ATM e já começamos a fazer ela personalizada. E mais ou menos essa, acho que é a nossa história, assim, resumido. Nós vamos conversar com quem pode comprovar isso. Dr. Wagner, o senhor aprova os produtos da Prom? Com certeza, eu venho trabalhando há algum tempo com eles e não tive nenhum problema de, vamos dizer, na interpretação das pessoas, rejeição. Não houve problema nenhum. Eu tenho a facilidade de justamente ter o apoio técnico próximo, isso conta bastante. Então, para mim, a empresa está de parabéns, com certeza.
Tá certo. Então, a gente está assim caminhando para o final da nossa entrevista. Vou deixar a palavra agora para o engenheiro Medeiros. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque no dia da palestra o Dr. Wagner tinha um compromisso em Singapura em seguida e ele teve que viajar e não conseguiu ficar até o final do evento. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade agora para entregar o diploma dele, entregar o prêmio pela participação do evento. Muito obrigado. Eu agradeço pela participação no evento. Eu fico Foi muito extremamente lisonjeado. Fico extremamente lisonjeado pelo presente e pelo reconhecimento. É um prazer trabalhar com todos vocês. Para mim será uma honra se tivermos mais chances de a gente divulgar cada vez mais o nosso trabalho juntamente com a empresa. Meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.